Do ouro às notas surge uma oportunidade de criar ou obter dinheiro extra. A criação do Banco da Inglaterra também levou à emissão de notas. Até este ponto, o valor da libra estava nas próprias moedas de prata ou ouro. Agora, pela primeira vez, esse valor também pode ser representado por um pedaço de papel sem valor intrínseco próprio. Por que as pessoas começariam a aceitar papel sem valor como uma representação de metal valioso? Porque essas notas podiam ser trocadas no Banco da Inglaterra por uma quantidade fixa de ouro. A nota era efetivamente um recibo de ouro real armazenado no banco. Era importante para a confiança do público que as notas pudessem ser trocadas por ouro sob demanda, mas na prática isso raramente acontecia. As pessoas aceitariam alegremente cédulas em troca de bens e serviços, com a certeza de que estavam respaldadas por algo em que confiavam. Claro, o banco realmente tinha o ouro necessário para pagar a todos, apenas no caso de todos aparecerem ao mesmo tempo com suas notas de papel e exigindo a quantidade equivalente de ouro, certo? Bem, não realmente. O banco reconheceu o fato de que as pessoas estavam muito felizes com as notas e raramente apareciam para reivindicar o ouro, então começou a emitir muito mais notas do que tinha o ouro para trás. Na década de 1730, o banco quase entrou em colapso quando muitas pessoas apareceram exigindo ouro ao mesmo tempo. Mas sobreviveu e, 50 anos depois, ainda pagava ouro sob demanda. Dinheiro para nada. Em nossa rápida passagem pela história financeira até agora, vimos um padrão. Sempre que surge uma oportunidade de criar ou obter dinheiro extra, é agarrado com entusiasmo. Os moniers locais de antigamente tiveram a oportunidade de reduzir o teor de metais preciosos das moedas, e assim o fizeram. E eles tiveram seus pedaços cortados como consequência. Henrique VIII teve a chance de reduzir o teor de metais preciosos das moedas de maneira semelhante, uma vez que sua produção foi centralizada, e ele também o fez. Seus pedaços permaneceram intactos porque, bem, isso é uma vantagem de estar no comando. A criação do Banco da Inglaterra deu ao governo a capacidade de contrair empréstimos, e acumulou mais de 1 bilhão de libras em dívidas em pouco mais de 100 anos. O banco também emitiu notas que poderiam ser convertidas em ouro sob demanda. E emitiu mais dessas notas do que tinha o ouro para trás. Essas ações específicas, e essa tendência geral de burlar qualquer sistema vigente na época, significaram que, ao longo dos anos, mais e mais dinheiro estava sendo criado. Moeda, oferta, demanda e inflação. Quanto mais dinheiro estiver em circulação, menos valerá cada libra individual. No próximo gráfico você pode ver claramente um colapso no poder de compra entre 1750, o mais antigo que posso encontrar dados, e cerca de 50 anos após a fundação do Banco da Inglaterra, e 1815, o fim das caríssimas guerras napoleônicas. Poder de compra de 100 libras ao longo do tempo, 1750 a 1815. E não é só a libra. Como veremos, o padrão de abuso de moedas para beneficiar quem está no poder se mantém em todo o mundo e ao longo do tempo. O padrão ouro clássico. Como mostra o gráfico acima, o poder de compra da libra aumentou após 1815 e permaneceu relativamente estável até 1914. Uma razão para isso é a falta de guerra. Embora houvesse muitas guerras em toda a Europa durante meados do século XIX, o Reino Unido ficou de fora e se concentrou na construção de seu império.
Menos guerra significa menos necessidade de imprimir dinheiro novo ou acumular novas dívidas. Mas a outra razão para o valor estável da libra foi a implementação do padrão ouro, que foi introduzido na década de 1870. O padrão ouro foi a solução para um problema que se tornou aparente depois que os países ocidentais decidiram negociar uns com os outros em vez de matar uns aos outros. Embora o aumento do comércio internacional fosse muito mais próspero e menos terrível do que a guerra, ele veio com uma enorme dor de cabeça, o esforço envolvido na conversão constante entre as moedas nacionais. Para superar isso, a maioria das nações decidiu se juntar ao Reino Unido para atrelar suas moedas a uma quantidade de ouro. O padrão ouro na prática. Cada moeda podia ser convertida em ouro a um preço fixo, o que também tinha o efeito de fixar as taxas de câmbio entre as diferentes moedas. Isso é muito diferente das taxas de câmbio flutuantes de hoje. Parêntese que fecha. Efetivamente, isso significava que o ouro sustentaria o comércio internacional. O metal precioso foi literalmente enviado entre o Banco Central de cada país para liquidar os pagamentos. Se um determinado país comprasse mais de outros países do que vendesse a eles, as reservas de ouro de seu Banco Central diminuiriam, e vice-versa. O padrão ouro, embora tenha sido introduzido apenas como uma forma de facilitar o comércio internacional, também teve o efeito colateral de limitar a capacidade do Banco da Inglaterra de imprimir quantidades infinitas de notas. Se essas notas fossem usadas para comprar mercadorias do exterior, o banco teria que conciliar, enviando ouro para o exterior, e eventualmente acabaria. No entanto, embora isso significasse que o banco precisava ter cuidado com a quantidade de notas que emitia, o que impedia o crescimento da oferta monetária tão rapidamente quanto antes da introdução do padrão ouro internacional, nada mais havia mudado no Reino Unido. As cédulas continuaram a ser teoricamente conversíveis em ouro sob demanda, e ainda não haveria ouro suficiente para todos se todos aparecessem com suas cédulas ao mesmo tempo. O padrão ouro e a Primeira Guerra Mundial. O sistema não era perfeito, mas funcionou bem até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nesse ponto, a cooperação internacional, obviamente, foi interrompida e todos os países se concentraram em fazer o que fosse necessário para financiar o esforço de guerra. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra não tinha ouro suficiente para se preparar para a guerra. Essa situação foi agravada por indivíduos que, assustados com os rumores de guerra declarada, começaram a fazer a única coisa que o banco não queria: fazer fila para converter suas notas em ouro. Como resultado, um dia após a guerra ter sido declarada na Alemanha, a Lei da Moeda e das Notas Bancárias de 1914 foi sancionada. A lei deu ao governo o poder de imprimir milhões de libras em novas notas. Estes tinham que ser aceitos como moeda legal e, criticamente, não podiam ser convertidos em ouro. É por isso que no próximo gráfico você pode ver o poder de compra de uma libra sofrer uma forte queda em 1914. A oferta monetária aumentou repentinamente, o que naturalmente reduziu seu valor. Poder de compra de 100 libras ao longo do tempo, 1750 a 2020. Este foi um momento marcante. Embora as notas que haviam sido emitidas anteriormente não fossem totalmente lastreadas em ouro, como ficou claro quando as pessoas correram para resgatá-las em massa, elas deveriam ser. A Lei de Moeda e Notas Bancárias de 1914 marcou a primeira vez que o Banco Central emitiu dinheiro que não tinha nenhum vínculo nocional com o ouro.
Essas novas libras eram libras puramente porque tinham uma libra impressa nelas e porque as autoridades diziam que era isso que valiam. A ligação com o ouro foi restabelecida brevemente após a Primeira Guerra Mundial, mas em 1931 o Banco da Inglaterra parou permanentemente de oferecer o resgate de notas por ouro. Daquele dia em diante, a libra tornou-se uma moeda fiat, o que significa que tem valor apenas porque o governo assim o diz e não tem ligação com nada tangível.